Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo a mais uma manhã, que a mão do Eterno esteja sobre você e sobre a sua família nessa manhã. A melhor maneira que nós podemos começar um dia é na companhia do Senhor, é abrindo o nosso coração a Ele, entregando nas mãos dEle todos os nossos anseios, planos, projetos e tendo a certeza que Ele estando ao nosso lado, nós alcançaremos a vitória. Não sei onde você se encontra nesse momento, não sei se dentro da sua casa, junto com a sua família, estudando a Bíblia, ou dentro do ônibus ou metrô e algum outro local, mas o fato é que eu peço a Deus nesse instante que a mão do Eterno esteja sobre você, visite o seu lar, o seu coração e que você nesse dia receba a bênção de Deus para viver um dia e cumprir os propósitos do Senhor. Quero deixar com você nesse momento aqui um verso da palavra de Deus do livro de Salmo capítulo 98, o verso 3, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Salmo 98, o verso 3. O Senhor jamais se esqueceu da sua graça e misericórdia para com a casa de Israel. O Senhor também não se esquece da sua graça e da sua misericórdia para conosco. Somos nós que precisamos ir na sua direção e dizer: Senhor, nós aceitamos a graça infinita derramada por nós lá na cruz do Calvário. A sua fidelidade é visível na sua palavra e nas ações de Deus para conosco. Ele é justo, Ele é íntegro. Todos os confins da terra viram e verão a salvação do nosso Deus. Quero pedir a Deus nessa manhã que esteja ao teu lado, abençoando a tua vida. A cada manhã nesse canal nós dedicamos os primeiros momentos da manhã para podermos estudar a palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter a Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 4, inicialmente no verso 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. Não seria fácil a tarefa do profeta Samuel reavivar e restaurar a vida espiritual de um povo que estava completamente longe do Senhor. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que a nação de Israel tinha se voltado para as práticas pagãs. É muito claro para nós podermos entender o que estava acontecendo, porque quando os próprios líderes do povo de Deus, Ófines e Finéias, se corromperam, a tendência natural é de toda a nação acabar ter se envolvido com o pecado de fato. Nas mãos do jovem Samuel estava a grande responsabilidade de ser um restaurador, de levar um povo mais uma vez a amar a Deus, a levar uma nação a viver uma vida dependente do Senhor. Samuel a cada dia precisava estar completamente confiante e entregue o seu coração nas mãos de Deus, para que Deus pudesse lhe usar como sendo um vaso. Ele era o porta-voz de Deus nessa terra, nesse processo de restauração de uma nação e de uma vida de adoração a Deus entre o povo do Senhor. Creio, amigo, que nessa manhã Deus também quer fazer o mesmo conosco. Onde foi que Deus colocou você? Onde é que a sua luz está brilhando? Aonde Deus permitiu que você pudesse estar, tenha certeza, Deus espera que ou dentro do lar, ou na sua comunidade, ou no seu bairro, ou no seu estado, aonde você estiver, você deve ser uma luz para levar a salvação às pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nós não podemos esconder uma lâmpada atrás de um monte ou atrás de uma parede. Uma lâmpada precisa ficar no lugar onde ela possa clarear aqueles que estão no escuro para que reencontrem o caminho seguro para salvarem as suas vidas. Os filisteus eram um povo do mar. Nós encontramos essas informações nos escritos de Ramsés III. No tempo dos juízes, os filisteus se estabeleceram ao sul da terra de Canaã e eles se firmaram com 5 cidades: Asdod, Asquelon, Acron, Gate e Gaza. Os filisteus, tanto no período dos juízes como agora Samuel como sendo o profeta do povo de Deus, eles tentavam incessantemente ampliar os seus territórios e viviam em conflito constantemente com o povo do Senhor. Ebenezer significa pedra de socorro.
Arqueologicamente, esse local ficava a 3 quilômetros perto da cidade de Afeca. E foi ali em Ebenezer onde o povo de Deus se reuniu para lutar contra os filisteus. E os filisteus estavam acampados próximo a Afeca. Como nós podemos ver no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o povo de Deus foi derrotado ali naquela batalha. Eles estavam acampados em Ebenezer, enquanto os filisteus estavam acampados em Afeca. Mas foi ali naquela batalha que eles perderam. A razão era muito clara e evidente. Eles não confiaram no que Deus poderia fazer por eles. Eles estavam tão distantes do Senhor que acreditavam que as suas próprias armas seriam suficientes para vencer os seus adversários. Por mais que Samuel tivesse levado o seu povo a entender que eles deveriam depender do Senhor, mas eles estavam acostumados a lutar as suas próprias batalhas. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que os líderes se perguntaram por que foi que nós perdemos. Eles, na verdade, tinham lutado uma batalha pessoal. Eles nem esperaram uma resposta de Deus depois de terem perdido, mas automaticamente já tomaram a iniciativa acreditando que o poder estava na arca e levaram a arca diante deles para que pudesse, como um amuleto, conseguir vencer os seus adversários. Mas a força do povo de Deus não estava na arca. É claro que nós sabemos que dentro da arca estava a lei de Deus. Dentro da arca estava ali também um exemplar do maná que o povo comeu no deserto. Mas a força do povo de Deus não estava na arca. Veja que muitas vezes nós vivemos no século 21 e nós agimos da mesma forma. Nós corremos o mesmo risco. Muitas vezes nós tomamos a palavra de Deus como sendo um amuleto para nós. Há quantas pessoas que guardam um exemplar da Bíblia dentro do bolso e falam, estou protegido. Tem outras pessoas que colocam na estante ou colocam na cabeceira da cama e falam, deixando a palavra de Deus aqui, eu estou protegido. Há outras pessoas que preferem até carregar uma cruz no peito, acreditando que aquilo ali poderá te proteger de todo mal. Mas não é dessa forma. Deus queria que o povo dele entendesse que era através de um relacionamento pessoal com Deus. Deus queria que a lei que estava dentro da arca, aquela lei deveria ser guardada dentro do coração. Deus queria que o seu povo vivesse uma vida de dependência, confiando nas mãos do Altíssimo. Todas as batalhas lutadas pela fé no passado, Deus concedeu a vitória. Mas as batalhas que foram travadas humanamente, sem viver uma vida dependente do Senhor, o povo do Senhor fracassou porque Deus não estava ao seu lado. A Arca da Aliança foi trazida. Ofni e Finéias foram os responsáveis em conduzir a Arca do Senhor. Eli estava com o seu coração trêmulo, porque ele sabia da responsabilidade de levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. Mas foi naquela batalha que os filisteus tomaram a Arca da Aliança do povo de Deus e destruíram os israelitas. Mais uma vez, vale a pena ressaltar, a Arca da Aliança não era um amuleto. A arca não poderia fazer nada se eles não dependessem do Senhor. Se Deus não estivesse lutando as suas batalhas, valor nenhum teria naquela arca. Era simplesmente um artifício de madeira. Mas com Deus ao lado deles, eles jamais iriam perder uma batalha. 1 Samuel, capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Os filisteus conheciam o povo de Deus. Os filisteus conheciam a história do povo do Senhor. Eles sabiam perfeitamente que com mão poderosa Deus os tirou do cativeiro do Egito e com mão poderosa Deus os trouxe para a terra de Canaã. Eles sabiam que a nação de Israel tinha uma história muito estreita com Deus. E quando eles souberam que a Arca da Aliança estava entre o povo do Senhor, eles temeram, porque eles sabiam que Deus se manifestava na vida do seu povo. E eles passaram a temer o povo do Senhor. O entendimento das batalhas que eram travadas naquela época, eles entendiam que as batalhas eram travadas entre os deuses. Os seres humanos entravam na guerra, mas os deuses também entravam para lutar as suas batalhas. E quando eles souberam que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaque,
estava entre o povo do Senhor, e eles passaram a temer. Mas para não ficar como escravo do povo hebreu, eles se submeteram a ir àquela batalha. Mas, querido amigo, aqui nessa manhã preciso falar para você, o povo de Deus, os hebreus, perderam essa batalha. Foi nessa batalha que a Arca de Deus foi tomada e levada para o território egípcio. Fica aqui uma lição para cada um de nós. Quando nós travamos as nossas batalhas, pensando nas estratégias, mas nos esquecemos do Criador, nós fracassamos. Quando nós tratamos levianamente as orientações dadas por Deus, acreditando que não são importantes, que nós humanamente temos capacidade para lutar as nossas batalhas, nós também fracassamos. Quando líderes que não são consagrados, como Ófine e Finéias, se colocam para liderar e para conduzir os trabalhos do Senhor, tenha certeza que se dará também fracasso. Os prejuízos dessa batalha foram grandes demais. 34.000 soldados morreram. A Arca da Aliança foi levada para o território filisteu e a destruição da cidade de Siló. As consequências dessa derrota foram desastrosas. Um jovem teve a responsabilidade nas mãos de comunicar ao povo de Deus o resultado dessa guerra. E ele foi ao encontro de Eli, falar para ele que a Arca da Aliança tinha sido tomada e os seus 2 filhos tinham sido mortos nessa batalha. No momento que ele comunica ao sacerdote Eli, que tinha servido a Deus por um período de 40 anos, ele já estava com 95 anos nesse período dessa batalha. Por 40 anos, ele serviu como sendo sacerdote trabalhando para o Senhor. Mas no momento que ele ouviu falar que a Arca da Aliança tinha sido tomada, a sua cadeira virou para trás, ele caiu, quebrou o pescoço e foi ali naquele lugar que ele perdeu a sua vida. As consequências em não ter vivido uma vida de obediência e não ter colocado a sua casa em harmonia com a palavra de Deus foi desastroso para a vida de Eli e para a sua família. Foi ali na porta do templo que a esposa de Finéias, ouvindo a respeito da morte do seu esposo e ouvindo a respeito da morte do seu sogro, ela estava grávida, às vésperas de dar à luz. E no momento que soube da morte do seu esposo e da morte do seu sogro, a sua criança nasceu. E ela colocou o nome daquela criança Icabode. É uma palavra hebraica que significa foi-se a glória de Deus. A dor era tamanha para a nação de Israel. Aqueles que diretamente estavam envolvidos no trabalho do Senhor sabiam da importância de perder a Arca do Senhor. Mas a nação de Israel ainda não tinha entendido. Eles tinham se afastado de Deus. Eles tinham deixado de viver uma vida de obediência. Eles já não mais buscavam ter relacionamentos com Deus. Eles já não mais tinham uma vida de oração. A palavra de Deus era menosprezada. Já não havia amor para com o Senhor. Como resultado de viver uma vida longe de Deus, eles agora estavam colhendo as consequências das suas escolhas. Querido amigo, ao concluirmos o capítulo 4 do livro de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Nós precisamos a cada dia fortalecer e desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos cair nos mesmos erros que a nação de Israel um dia cometeu e caiu. Eles passaram a acreditar que a Arca da Aliança poderia servir como um amuleto para lhes livrar de todo o mal. Nós, hoje em dia, não podemos cometer os mesmos erros. Não é que temos a Bíblia nas mãos, que a Bíblia é um amuleto para nos livrar de todos os males. Não é dessa forma. A palavra de Deus aberta, ele é um livro sagrado, é a palavra de Deus falando conosco. A palavra de Deus fechada, ela é um livro. Nós precisamos a cada dia nos alimentar dessa palavra e deixar que ela conduza a nossa trajetória. Alguém um dia também pode perder a glória do Senhor. Vai depender das nossas escolhas. Se nós escolhemos a cada dia nos aproximarmos de Deus, buscá-lo com todas as nossas forças, a sua palavra mesmo é fácil em nos afirmar que nós o encontraremos. Mas se nós menosprezarmos essa busca, se nós negligenciarmos viver uma vida próxima e um relacionamento íntimo com o Senhor, gradativamente irá acontecer conosco o que aconteceu com o povo do Senhor. Icabod, a glória do Senhor vai se afastar de nós.
Ele não irá conduzir a nossa vida. Nós perderemos forças nas nossas batalhas. Nós não teremos condições de lutar contra os nossos adversários. Por isso que nessa manhã fica aqui um apelo para todos nós. A nossa maior necessidade hoje é de fazermos uma entrega diária, renunciarmos o nosso eu, deixarmos de lado a nossa vontade e permitirmos que Cristo conduza a nossa vida. É tirarmos o nosso coração e falarmos: Senhor, por favor, coloca aqui no nosso peito o teu coração, para que ele pulse, para que ele nos ensine, para que ele nos transforme e nos leve a seguir e fazer a tua vontade. Por isso que nessa manhã eu convido você para que nós juntos possamos nos debruçar, nos curvarmos diante do Senhor e nos colocarmos nas suas mãos por completo. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos a tua grandeza e a tua majestade. Sem o Senhor nós não somos nada. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.